E o nosso assunto agora é sobre um processo que todo mundo algum dia já passou ou ainda vai passar. O luto, seja pela perda de algum familiar, uma pessoa próxima ou até mesmo alguma frustração que vivemos. Aqui no estúdio nós recebemos a psicóloga Suelen dos Santos da Silva. Suelen, bem-vinda. Obrigada, Milena. Tudo bem? Tudo bem. Suelen, para a gente iniciar, contextualiza um pouco para nós o que é esse processo do luto e se há alguma forma da gente se preparar para isso. Então, o luto é uma fase direcionada no momento que a gente enfrenta uma perda de algo ou de alguém. E falando especificamente de alguém, a gente vê várias fases nesse momento de luto. A dor, o sofrimento, a tristeza, sentimentos de raiva, muitas vezes até de rejeição com o fato de não aceitação. E não se tem uma forma exata para lidar ou se preparar antes do luto acontecer, porque só quem passa pelo processo entende de fato como ele é. Então não se tem um preparo antecipadamente para essa fase. Certo. Quais são as fases que a gente tem do luto? Assim, tu trouxe um pouco de dor e sofrimento, aceitação. Como que as pessoas agem geralmente em questão a isso? Num primeiro momento a gente fala muito sobre a fase da negação. A pessoa não aceita de fato a perda que ocorreu. Depois falamos sobre a fase da raiva, o sentimento de raiva, às vezes de compreender a culpa, se tem um culpado ou o que foi que aconteceu de fato, ou até mesmo se culpar. Tem a fase da barganha, que a gente fala que é uma fase de troca, o sentido de se aquela pessoa não estivesse naquele lugar, se aquela pessoa não tivesse ido trabalhar, ou se eu tivesse arrumado um outro médico, por exemplo. Aquele ser, né? Aquilo que não aconteceu. O questionamento. Tem também a fase que a gente fala da mais deprimida, triste, onde a pessoa às vezes prefere ficar mais isolada, fechada, até a fase da aceitação, que a gente fala que é a resolução, que é o processo realmente de ter passado. Não existe uma sequência, vai primeiro, segundo, às vezes vive todas essas fases num único momento. Às vezes não precisa se passar por todas essas fases para viver o luto, mas existem essas fases no processo. E cada pessoa tem um jeito de viver esse luto, né? Tem gente que consegue viver todas essas fases, digamos, em pouco tempo, tem gente que demora um tempo a mais. Dentro disso entram os julgamentos também, né? Sim. Na verdade, quando a gente fala sobre tempo de viver o luto, não se tem um tempo exato. Tem pessoas que às vezes levam meses, tem pessoas que às vezes levam anos. Falamos assim, enquanto clínica, parte psicológica, que tende a durar a fase mais difícil no primeiro ano, que é onde tem as primeiras datas, as primeiras condições comemorativas, e aí a gente fala que esse primeiro ano ele tende a ser uma montanha-russa. No momento está indo tudo bem, de repente dá uma queda, volta, então são momentos mais difíceis num primeiro ano. Mas não existe um tempo certo, né, para enfrentar esse processo do luto. Mas em todo esse processo é muito importante uma rede de apoio, né? Seja de família, Sim. seja a psicológica também. Sim, a rede de apoio é fundamental para esse momento, porque é importante que a pessoa não se sinta só. Mas a gente sabe também que é importante o fato de como a pessoa também vai lidar, né? Quem está acompanhando o processo. Porque muitas vezes não é as pessoas, o que eu vou falar, Su, para aquela pessoa que perdeu? Talvez quanto menos falar, melhor, porque o fato é mais a parte do acolhimento. Então vale o sentido de uma visita, sim, não para saber como foi a morte do que morreu, mas saber de fato como que a pessoa viveu enquanto estava, pontos positivos, qualidades podem ser lembradas. Inclusive é importante que se tenha a abertura da pessoa, do familiar que perdeu, sobre falar do assunto. E sim, é importante ter pessoas, estar numa convivência, criar rotinas, de fato, para conseguir viver por esse processo que é de muita dor, é de um sentimento de muita tristeza, onde a pessoa perde o sentido, perde a vontade de fazer coisas, né, durante a sua vida. Existe uma melhor forma de lidar com essa perda, até para que a pessoa que perdeu também não entre numa depressão, não entre numa outra situação complicada também, né? Sim, existe. A melhor maneira de lidar com esse processo, a primeira coisa é compreender que nós precisamos de um acolhimento, se acolher. Porque muitas vezes a gente procura, quando perde alguém
fugir, até evitar falar ou fugir do assunto, a evitação. Mas nós precisamos nos acolher, viver o processo, se precisar chorar, se precisar gritar, se precisar se isolar, se precisar dar um tempo para as coisas, conduzir da melhor forma que entende no processo, porque se você evitar ou não se acolher, de fato tu não vai conseguir viver. E também a autopunição, porque muitas vezes as pessoas estão se culpando de fato até pela perda. Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter aproveitado mais, mas tenha certeza que enquanto a pessoa estava ali, tu fez o teu melhor. Certo. Karine, muito obrigada. Agradecemos a tua presença. Obrigada. Karine, não, Suelen, me perdoa. Agradecemos a tua presença aqui no Ver Mais. Sempre importante trazer esses pontos, né? Até para que as pessoas saibam lidar da melhor forma com isso. Sempre bem-vinda aqui no programa. Obrigada, Milena. Agradeço a equipe.